Existia um dia em que o destino de toda a humanidade foi decidido por um único homem. 30 segundos. Foi só isso que nos separou do fim do mundo. E o mais inacreditável, o alarme que anunciou o apocalipse estava errado. E mesmo assim, quase destruímos tudo. Hoje você vai descobrir como um simples erro de computador, uma mentira do céu e um general com nervos de aço impediram a Terceira Guerra Mundial. E não, isso não é exagero. Foram os 30 segundos mais perigosos da história moderna. Mas antes do caos, precisamos entender um símbolo que assombra o mundo desde 1947. O relógio do juízo final. Criado por cientistas que trabalhavam no projeto da bomba atômica, ele não marca horas. Ele marca o quão perto estamos de destruir a civilização. Cada minuto que o ponteiro avança, o perigo cresce. E naquele dia específico, os ponteiros estavam perigosamente próximos da meia-noite. A tensão entre Estados Unidos e União Soviética estava no ponto máximo. Qualquer movimento parecia uma provocação. Qualquer erro, uma declaração de guerra. Os dois lados tinham bombas suficientes para destruir o planeta várias vezes. Porque, aparentemente, destruir uma vez não era suficiente para eles. A lógica era simples. Se vocês podem acabar com o mundo, nós também podemos. E assim todos se sentiam mais seguros. Faz sentido. Só que não. No meio desse barril de pólvora existia um homem chamado Stanislav Petrov. Quase ninguém sabia seu nome. Mas todos, absolutamente todos nós, devemos nossa vida a ele. Era um oficial de alta inteligência, mas com cara de quem só queria ir para casa dormir. Ele trabalhava em uma das bases mais secretas da União Soviética, monitorando satélites que detectavam lançamentos de mísseis inimigos. Em outras palavras, se os Estados Unidos atacassem primeiro, Petrov seria o primeiro a saber. E então aconteceu. No dia 26 de setembro de 1983, exatamente às 0h40 da madrugada, o alarme mais temido da Guerra Fria explodiu dentro da sala de controle. Um aviso vermelho piscava na tela. Lançamento de míssil detectado. Origem: Estados Unidos. A sirene berrava. Os operadores congelaram. O protocolo dizia: confirmar, reportar e preparar contra-ataque imediato. Um único míssil, suficiente para iniciar o apocalipse nuclear. Mas algo não encaixava na cabeça de Petrov. Apenas um míssil? Um ataque de verdade começaria com dezenas. Ele olhou para os sensores. Tudo indicava ataque confirmado. Os sistemas pediam pressa. A União Soviética estava a poucos segundos de ordenar o contra-ataque. E Petrov, no meio de tudo isso, estava lá pensando: se eu apertar esse botão, eu destruo o mundo. Se eu não apertar, talvez seja o fim da gente. Ótimo. Era só isso que eu precisava hoje. Mas antes que ele respirasse, segundo míssil detectado. Depois o terceiro. O quarto, o quinto. A tela parecia gritar: ataque maciço do Zewa em curso. Agora sim, parecia uma guerra total. O protocolo era claro: ativar a cadeia de comando, que acionaria os generais, que autorizaria um ataque completo contra os Estados Unidos, que acionaria o fim da humanidade. E Petrov, sentado ali, com a responsabilidade de todos nós nas mãos. Os outros oficiais olhavam para ele esperando uma ordem. O relógio corria. A sala inteira tremia de tensão. Petrov tinha 30 segundos. 30 segundos para decidir se o mundo viveria ou morreria. E então, ele fez algo que contrariava todo o manual militar. Ele decidiu não reportar o ataque. Ele simplesmente disse: é um falso alarme. Imagina ter a frieza de dizer: relaxa, gente, enquanto 5 mísseis aparecem na tela. Eu entro em pânico só quando meu celular apita a cobrança. A decisão dele paralisou a sala. Por alguns minutos, ninguém respirava direito. Se os mísseis fossem reais, em questão de 10 minutos, cidades inteiras desapareceriam. Mas nenhum impacto aconteceu. Nada explodiu. Nenhum radar detectou entrada de ogivas. Petrov estava certo. Os Estados Unidos não tinham lançado ataque algum. O que aconteceu? Por que o sistema enlouqueceu? Mais tarde descobriram que o satélite soviético confundiu o reflexo do Sol em nuvens com o lançamento de mísseis. Sim, o Sol, uma estrela de 1,4 milhão de quilômetros de diâmetro, quase destruiu a humanidade
por refletir luz na direção errada. O universo basicamente tentou nos notificar. Calma, gente, hoje não. Eu só estava brilhando. O detalhe mais irônico dessa história: Petrov não foi premiado, nem homenageado. Na verdade, foi repreendido por não seguir o protocolo. Mas a história fez justiça. Décadas depois, quando seu ato finalmente se tornou público, ele recebeu prêmios internacionais, documentários, homenagens. Mas ele sempre dizia a mesma frase: eu só estava no lugar certo, na hora certa. A parte mais assustadora é imaginar o que teria acontecido se Petrov seguisse o manual. Um falso alarme, ataque soviético, contra-ataque americano, fim da civilização em poucas horas. Talvez você não estivesse aqui. Talvez eu não estivesse contando essa história. Talvez não existisse história alguma. O mundo realmente esteve a 30 segundos da extinção. O relógio do juízo final avançou várias vezes desde aquele dia. E os cientistas lembram sempre: o perigo não vem só da maldade humana, mas dos erros, das falhas, dos imprevistos. Afinal, em 1983, o apocalipse quase começou por causa do reflexo do Sol. Petrov não era herói, soldado lendário ou supergênio. Era apenas um homem, tomando uma decisão impossível, em um momento em que ninguém mais teria coragem de pensar. Ele salvou o mundo pela força de um único instinto: o bom senso. E talvez, só talvez, esse tenha sido o maior ato de heroísmo da Guerra Fria. Porque, no fim das contas, a história não é escrita pelos que apertam botões, mas pelos que têm a coragem de não apertá-los.